Vamos lá. Olha aí, estão vendo agora? Sim, professor. Beleza, vamos lá então. Falar de drenagem, tá bom? Tanto drenagem predial como drenagem urbana. Olha só, pessoal, as edificações têm uma função muito importante, que é de proteger o ambiente o ambiente interno, né, dos intempéries, seja vento, seja sol e chuva, né? E tendo proteção de chuva, o elemento, né, que mais faz essa proteção contra a chuva é um telhado. Pode ser um telhado, pode ser uma laje permeabilizada, mas em comum todos eles vão proteger aquela edificação contra alagamentos devido a precipitações. Essas precipitações que vão ocorrer na projeção da edificação, elas têm que ser encaminhadas para um local seguro, para que não cause nenhum tipo de transtorno ou danos à edificação ou risco de vida às pessoas, tá? É meio assim, a gente às vezes acha meio exagero, tá falando risco de vida, né? Ah, tá, vai proporcionar um risco de vida ali a uma determinada população. Mas, gente, aqui em Juazeiro do Norte, só para vocês terem uma noção, já houve mortes relacionadas a enxurradas, né? Causadas por precipitações. Então, não é distante, não é incomum você ouvir falar de pessoas que correram risco de vida ou até perderam a vida devido a algum problema relacionado à drenagem, né? Seja ela urbana ou seja ela predial. No caso de predial, é um pouquinho mais difícil, geralmente só quando as enxurradas causam danos às edificações, mas do mesmo jeito a gente tem que proteger essa edificação contra qualquer dano, tá? Professor, Oi. a precipitação é em si a chuva, né? É a chuva, isso. Precipitação, a gente fala precipitação porque num ciclo hidrológico, a umidade que é presente nas nuvens, né, ela precipita. É uma das etapas do ciclo hidrológico. Então, ela precipita e vira gotas de água em queda livre, que vão formar a chuva, né, a precipitação. E aí é aquele ciclo, né? A água cai no chão, escorre para uma área de um córrego, um rio ou coisa assim, para infiltrar. Aliás, ela cai no chão, parte dela infiltra, o restante, que não é absorvido ali pelo solo, vai para um curso d'água superficial, esse curso d'água superficial segue até um outro curso hídrico, né? Então, um riacho vai desaguar em um rio, o rio vai para o mar. Geralmente o rio desce para o mar, né? Ou ele pode chegar em uma represa com algum açude ou coisa parecida, algum outro curso d'água maior que pode realimentar o ciclo hidrológico, tá? Então, de onde é que vêm as chuvas? Dos cursos d'água superficiais, que são o mar ou algumas partículas de rios. Na Amazônia, por exemplo, precipitações devido a rios e umidade retida pelas florestas é a principal fonte ali de precipitações. É claro que as frentes que vêm dos oceanos fazem parte desse ciclo principalmente, né? A água evapora, condensa lá nas nuvens, essas partículas ficam suspensas, as nuvens levam para o continente novamente, e aí esse ciclo começa novamente, tá bom? Então, sim, precipitações são as chuvas, tá bom? Bem, aí as águas pluviais, que nossa bibliografia, ela, na minha opinião, ela é infeliz nessa, vamos dizer assim, atribuição. Paulo, pergunta, Paulo, por que tu tá usando crachá? Eu acabei de chegar na faculdade, tá, gente? Então, estou usando crachá ainda. De onde é que essas precipitações, elas caem em que local, né? Por que que ela é chamada de águas pluviais? Pluviometria diz respeito a estudos relacionados às chuvas, às precipitações, tá? Na nossa bibliografia, as águas pluviais, elas são chamadas erroneamente, na minha opinião, são chamadas de esgoto pluvial, tá bom?
Eu acho errado, Paulo, você vai de contra uma pessoa que escreveu o livro, que já tem todo um contexto ali de toda uma experiência acadêmica e tudo mais. Sim. Por que que eu acho que é errado você chamar de esgoto pluvial? Essa água ela precisa de um tratamento? Sim. Mas quando você chama ela de esgoto, dá a entender que ela é uma água suja, poluída. E, na verdade, a água de chuva, ela geralmente é contaminada apenas com partículas físicas. As alterações dessa água são físicas. E isso significa que o tratamento dessa água, ela é muito facilitado, tá? Uma peneira ou uma decantação simples consegue fazer o tratamento dessa água. Então, existe aí uma possibilidade, né, assim, um potencial muito grande de você ajudar o meio ambiente, porque você não está mais extraindo do corpo d'água, né, do curso d'água. Não está extraindo lá do lençol freático, do aquífero, você não está retirando mais água, você está aproveitando a água que precipitou, né? Então, essa água que normalmente ela é poluída quando chega num rio, por exemplo, porque o pessoal joga também esgoto, né, no rio, essa água ela pode ser usada para um segundo fim, um segundo objetivo. E isso é aquele mesmo princípio que a gente conversou sobre o reaproveitamento de água, né? Se eu uso a água duas vezes, eu estou evitando de estar pegando uma água, vamos dizer assim, potável, retirando ela do meio ambiente, né? Então eu estou sendo um pouco menos agressivo ao meio ambiente, porque eu estou extraindo menos recurso dele. Então, se eu reaproveito as águas pluviais, eu estou indo para aquele mesmo caminho de edificação positiva. Lembra que a gente conversou? Eu falei até de a trindade da eficiência de uma residência, né? Da sustentabilidade, vamos dizer assim, o início. O início. A gente sabe que sustentabilidade ela é muito mais do que apenas alguns equipamentos tecnológicos de infraestrutura na casa. Os materiais de construção da casa também tem que ser ecológicos. Você dizer que a casa realmente é uma casa ecológica, né? Os materiais para fabricação têm que ser ecológicos. As tecnologias de construção têm que reduzir os seus desperdícios, a sua agressão ao meio ambiente, né? Então, isso sim, uma casa realmente que vai do começo ao fim sendo ecológica, ela passa inclusive pelos materiais. Os materiais têm que ser adequados à sustentabilidade, ou seja, menos uso de recursos naturais, mais reaproveitamento, etc. Paulo está falando em fazer uma casa reciclada. Olha, parece feio dizer isso, mas sim, né? Você usar materiais que possam ser reaproveitados. Não tem problema não. O problema está mais na nossa concepção social, né? A gente é acostumado a ter um plástico aqui de um determinado produto. Poxa, mas esse plástico, ele não poderia ser um plástico diferenciado, um plástico que é biodegradável, para não agredir tanto o meio ambiente, né? Então, às vezes até a nossa rotina de vida ela vai agredindo um pouco o meio ambiente, porque foi criado aquele padrão ali, a gente cresceu naquele padrão, isso é um problema. Para a gente tirar uma coisa que a gente é levado a se acostumar ao longo da vida inteira, para a gente mudar esse paradigma é complicado, né? É difícil. O primeiro passo é difícil, mas necessário. Professor, Oi, mas elas são duráveis, o quê? as casas ecológicas? São sim. Quer um exemplo de casa ecológica? Ou sim? Os casarões de Barbalha. Eu vou dizer que eles são ecológicos. Sabe por quê? Porque eles não usam cimento. Só isso, já em parte, né, não usavam cimento. Eles usavam, basicamente, era argila, por isso tem aquelas paredes de 40 centímetros de largura, né, uns casarões. Você usava aqueles tijolos batidos e queimados lá. Tinha a parte de queima, né, realmente isso aí ainda é uma agressão, mas comparado com os materiais de construção de hoje, tecnologias mais antigas, elas têm um respaldo ecológico um pouco maior, porque elas são construídas sem o cimento, por exemplo. Uma fábrica de cimento, ela agride muito o meio ambiente, né? Você tem que cavar
túneis e fazer escavações para a extração ali da gipsita, né, que é um dos elementos. Você tem que instalar fornos, né, verticais, horizontais, que agridem muito o meio ambiente no seu uso. Então, tudo isso faz com que o material, cimento e depois os seus agregados, né, minério de ferro para utilizar com ferro, a brita para extrair para concreto, tudo isso gera ali um conjunto de agregados, de infraestruturas necessárias que vão agredir muito o meio ambiente. Então, se você para pensar assim, ó, um prédio de concreto, ele precisa da água, que é extraída do meio ambiente, da areia, que é extraída do leito de um rio, da brita, que você explode a montanha para poder conseguir, de todo o transporte envolvido ali, né, que usa combustíveis fósseis, o cimento, que usa extração mineral, né, o aço, que também usa extração mineral, minério de ferro. Então, você vê que todo o conjunto de tecnologias atuais, elas são complicadas, elas realmente agridem muito o meio ambiente. E quando você vai para um casarão, por exemplo, feito ali na década de 60, 70, ou até um pouco, na verdade, muito antes, né? Casarões de quase 100 anos, em Barbalha, por exemplo, não se usava, eu falei 60, não sei por quê, que realmente de 1940, 1930 para cá, o concreto já meio que tomou de conta das construções, né? Mas 100, 90, 100 anos atrás, ainda eram feitas casas com argila, né? Muita argila, solo batido. Então você tinha uma extração muito mais suave, vamos dizer assim, uma agressão menor ao meio ambiente, tá? Exatamente. Exatamente, tijolo cru, né? Na verdade, nem é tanto cru. Eu estou falando dos casarões, mas os casarões ainda usavam tijolo em fornos, né? Os tijolos que eram colocados em fornos, para ter uma resistênciazinha maior, tá? Mas hoje em dia, existe uma redução, a tendência é você criar reduções de consumo desses materiais. Por exemplo, cimento. Você diminuiu o consumo de cimento na obra, mas você ainda usa. Usa, por exemplo, um solo cimento, solo batido, né? Aquele solo argiloso tem que ser um bom, homogêneo, com uma misturazinha fraca de cimento para fazer as paredes. As paredes ficam um pouco mais grossas, mas dependendo ali da sua maneira de trabalhar a arquitetura, ela fica bonita, né? Vocês viram já alguns projetos da professora Larissa? São muito bonitos e usam materiais da vermacultura, né? Me corrijam se eu estiver falando errado, tá bom? Então você pode sim ter uma arquitetura bacana, bonita, desafiadora, é, conceitual, trazer um conceito regional, por exemplo, né, com o material, com o uso de materiais adequados e ser ecológico. Mas voltando, né? Voltando. Quando eu estava falando sobre casas ecológicas, a primeira parte, né, de você transformar uma casa em ecológica são realmente a redução de consumos naturais. Por exemplo, uma casa ela consome muita energia com o chuveiro elétrico, ela consome muita água e ela consome energia elétrica. Se bem que a nossa energia elétrica no Brasil, a nossa energia elétrica ela é uma das mais eficientes e ecologicamente corretas do mundo, porque a nossa matriz energética ela é muito baseada em hidroelétricas. Tudo bem que as barragens têm um impacto ambiental muito grande, né? Toda aquela extração e tudo mais, mas a longo prazo, você imaginar que o ciclo hidrológico da água está ocorrendo e você está usando essas barragens para criar ali um potencial dinâmico, para criar uma energia cinética da água que vai girar turbinas, transforma em energia mecânica. Essa energia mecânica é transformada em energia elétrica. Então, se você pensar na operação, a agressão é muito menor do que outras energias que existem aí mundo afora. Por exemplo, existem usinas termoelétricas, né? Elas usam a queima de alguns materiais para aquecer a água, pressurizar, e tem aí um princípio parecido com a nuclear, né? Ela aquece a água, esse aquecimento, esse vapor d'água gira turbinas, gera energia elétrica. Então, no Brasil, nós não usamos
aliás, nós até usamos um princípio parecido com termoelétrico, porém usando o nuclear, né? Angra 1 e 2 utilizam reatores nucleares para aquecer a água. Fora essas, que realmente é para atender picos, né? Quando vier bandeira vermelha na sua conta de luz, é porque essas termoelétricas estão sendo usadas, né? Mas o restante é um processo, vamos dizer assim, de rotina hidroelétrica, tá? É uma rotina hidroelétrica. E isso é muito bom, porque você reduz a longo prazo, vejam, a longo prazo, a sua, vamos dizer assim, agressão ao meio ambiente, entendeu? Então, por isso que eu gosto de elogiar a matriz energética brasileira, porque ela realmente ela respeita um pouco o meio ambiente no que diz respeito a longo prazo. Eu gosto de frisar que é a longo prazo, pois se você vê como é a obra de uma hidroelétrica, construção de uma hidroelétrica, dá dó, né? É explosão, é desvio de curso hídrico, o alagamento, né, do reservatório também interfere muito no social, no ecológico, né? Então, é muito complicado você dizer que não tem agressão, mas a longo prazo é muito interessante, né? A hidroelétrica. E nós hoje estamos vivendo uma fase das outras duas vertentes, energia eólica e energia solar. Perfeito, gente, perfeito. Essa matriz, quando ela estiver muito bem estruturada, realmente nós Professor, vamos estar num patamar de energias renováveis muito bom, tá? Exemplo para o mundo inteiro. Oi. eu já ia falar isso, perguntar se a eólica e a solar era renovável e a que o senhor antecedeu era não renovável. Então, a hidrelétrica, após a sua construção, ela é renovável. A geração de energia ela é renovável porque o ciclo hidrológico ele é considerado constante, né? Sim, nós temos impactos ambientais aí que estão interferindo nisso. Como eu até falei, não sei se foi nessa turma, a extração de recursos naturais que o ser humano fez nos últimos 100 anos, ela está traçando um gráfico que vai nos levar a um colapso completo, porque não tem recurso natural infinito nesse planeta. E é complicado você ter uma curva tão acentuada, porque nos últimos 100 anos o desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de novos materiais, a extração de recursos naturais tem sido muito acentuada, né? Então, nós não vamos ter as mesmas condições ecológicas que nós temos hoje daqui a 100 anos, se continuarmos assim, tá? Então, a gente já sabe aí, ó, aquecimento global, tem gente que diz que é mentira, isso é história, não sei o que, não sei o que. Não é história, né? Porque você vê fenômenos climáticos que não eram normais acontecendo, e isso é influência do homem no ciclo natural das coisas, no ciclo hidrológico, na temperatura dos oceanos. Mudando a temperatura dos oceanos, você muda completamente o ciclo hidrológico de algumas regiões, tá? Geração de. Ó, só para vocês entenderem, o que faz o vento ocorrer? Diferença de pressão, né? O que é o vento? O vento. Vocês lembram que eu falei sobre diferença de pressão lá no conduto forçado? O que era? Uma sala que está. Imagina que tem duas salas interligadas com uma porta. Uma está muito cheia e a outra está vazia. Quando você abre a porta, a tendência natural é o quê? Você equilibrar a pressão. Uma sala que está cheia vai começar a ter uma pressão maior, as pessoas começam a ir para a sala que tem uma pressão menor. Sempre o movimento de partículas ela vai ocorrer por uma diferença de pressão. Sempre da pressão maior indo para a menor. Nesse caso, a geração de vento ela é causada também por diferença de pressão na atmosfera. Então, Paulo, quer dizer que a atmosfera tem variação de pressão ali? Tem sim. E uma variaçãozinha pequenininha que é quase imperceptível para um equipamento que mede pressão é a pressão devido à variação de pressão devido à temperatura. Quando a temperatura aumenta, as moléculas elas ficam mais agitadas. Então, mais agitadas, né?
elas, vamos dizer assim, essas moléculas elas ficam mais leves, porque essa agitação faz com que elas fiquem um pouco menos densas, vamos dizer assim, tá? É por isso que o ar frio desce, o ar quente sobe, tá? Então, o que é que faz um ar descer e o outro subir? Diferença de pressão. Aquele volume de ar quente, né? Ele é mais leve, então ele sobe. E esse ar frio, ele é mais pesado, ele desce. O que é que isso causa? Vai sempre existir um ar que é aquecido subindo e um ar que é mais pesado, que é mais frio, ele desce. Nós temos regiões que estão mais próximas do Sol no planeta e outras que estão menos próximas do Sol. Então, por lógica, existem regiões mais frias e mais quentes, não é isso? Então, na região mais fria, o ar é o quê? Mais frio. Em regiões quentes, o ar é mais quente. Aí, quando essas duas massas de ar elas se movimentam, né? Ela vai ter uma troca de calor que vai gerar ali um fluxo. Então, hora está quente, hora está frio, então o quente sobe, o frio desce. E isso vai gerando ventos. É isso que gera o deslocamento de ar na atmosfera, né? Que são os ventos. Então, quando você ouve falar massa de ar fria, massa de ar quente, esse movimento depende muito do clima terrestre. E é muito sensível isso. Porque aqui de 20 anos para cá nós estamos falando de Laninha, de El Niño, devido ao aquecimento, mudança de temperatura, né, Eu no já, planeta. Oi. eu já ia falar isso para o senhor em relação ao oceano que o senhor tinha citado. De quê? Em relação ao fenômeno atmosférico oceânico. Isso. Então, assim, se você muda a temperatura em meio grau de um oceano, seja ele qual for, você está mudando toda essa relação de a quantidade de ar que é aquecida, que sobe, depois a que desce dos polos, então que vai gerar esse ar. E aí, muitas vezes, essa interação vai causar alguma. Aí entra muito em uma mecânica de fluidos muito complexa, né, de fluxos de ar, e que eles vão causar turbilhões, que são os furacões, as tempestades, etc. Tá bom? Então, não vou entrar muito nesse aspecto, porque é só até aqui que vai a minha atuação aqui, meu conhecimento sobre geologia global, né? Sobre climatologia global. Tá bom? Então, eu vou parar por aqui. Vocês ficam achando aí que eu sou quase um cara que sabe prever as frentes frias que vão vir, chuva e etc. Tá? Então é mais ou menos isso. Diferencial de pressão também ocorre no microclima, no macroclima do planeta. E aí, se a gente continuar agredindo o planeta do jeito que nós estamos nos últimos 100 anos, as influências serão terríveis, tá? Terríveis. Então, assim, eu gostaria muito de estar vivo ainda numa geração que a gente vai ver mais carro elétrico. Porque apesar de, para construir esses equipamentos elétricos, ter uma extração de recursos também, mas pelo menos nós não estamos gerando gases, consumindo combustíveis fósseis, entenderam? Só para você ter uma ideia, um combustível fóssil, né, derivado ali do petróleo, ele está há anos, não estou falando de 10 não, milhares de anos, milhões de anos ali, sobre temperatura, pressão adequada, para gerar aquele petróleo que vai, ou aquele gás que vai propiciar, né, através de um refinamento, a gasolina, o diesel e etc. E a gente consome isso assim numa velocidade que se eu for fazer uma relação, isso aí até já teve até uns estudos que fizeram isso. A relação entre o tempo que demora para preparar um galão não, eles falam um tambor, né, um barril de petróleo e a quantidade que nós consumimos é uma relação de mais de 1000 vezes mais rápido. Então tenta ver isso, né? A natureza gastou tipo 1000 anos para conseguir fazer um recurso e nós consumimos em um ano. Essa conta não bate. É igual a Previdência, não bate, né? Você tem mais pessoas para pagar, para sair, você está usando o petróleo demais, mas não está fabricando a mesma quantidade.
Tá entendendo? Não está contribuindo a mesma quantidade. Então, tem um problema, não vai bater a conta. Então, nós temos que ter cuidados e eu acho que em cada área você tem uma forma de contribuir. A nossa área realmente para início, para mudança de cultura, é usar essa trindade aqui da redução de consumo, né? É você usar o reaproveitamento de água, por exemplo, nós vimos, né? Reaproveitamento de água do esgoto, no caso, esgoto de águas cinzas, para aguar alguma coisa, por exemplo, né? Você pega ali a água do chuveiro e reaproveita ela. Você pode também fazer o aquecimento da sua água através de placas de aquecimento solar. Lembrando que existem dois tipos de placas que ficam no telhado: existe a placa fotovoltaica, que é para gerar energia, e existe a placa cerâmica, que é para aquecer a água com o sol, tá? E a última é a geração de energia elétrica, essa geração de energia elétrica através do sol, tá bom? No sol ou vento, depende da sua região, tá bom? E aí, dentro dessa trindade aqui, não tem o reaproveitamento de água? Esse reaproveitamento de água envolve também, não é só o esgoto, não. Água da chuva. Nós podemos dizer que isso é um reaproveitamento, porque a água que iria para a rua para ser jogada fora, eu estou retendo ela por um tempo para poder usar. Entenderam? Então, por isso que eu digo que eu não concordo muito bem com a definição de esgoto pluvial, porque isso passa a ideia de que o esgoto é sujo, né? De que essa água é suja. Ela realmente, a primeira chuva é para lavar ali o telhado, né? Você não pode aproveitar ela, não. Ela está com muita sujeira, às vezes tem passarinho, resto de cocô de passarinho, por exemplo. É, restos de decomposição de folhas. Então, não é muito legal. Você tem que deixar limpar primeiro o telhado, né? A primeira, segunda chuva é para limpar o seu telhado. E depois você vai fazer o aproveitamento, tá bom? Existem sistemas que já fazem naturalmente essa, essa joga fora a primeira chuva, a segunda chuva, e depois é que começa realmente a armazenar. Você não precisa nem se preocupar com isso, tá? Então, olha Professor, só. Oi, pode falar. licença, como é o nome desse sistema? Não, é só. Não tem bem um nome, não. É só um sistema de expurgo de água. Expurgo de água da chuva, né? De água pluvial. Ele joga fora a primeira chuva. É um sistema que usa só física mesmo, não tem nada ligado na energia, você não gasta muito, você faz com tubo de PVC, às vezes você consegue fazer, tá bom? Então, não é nada assim, é de outro mundo, não, tá? Eu mostro aqui, tem uma imagem aqui de um exemplo, tá? Desse tipo de sistema. Vocês vão entender como é que ele funciona bem direitinho, viu? Aí, tá, peraí que eu não falei aqui não. O que são águas pluviais? São os volumes de água oriundos das precipitações, das chuvas. Por que é importante captar e conduzir essa água? Para evitar alagamentos, erosão do solo e enxurradas devido ao seu escoamento. Primeiro, alagamentos é a água parada, né? A água parada que sobe o seu nível de água. Então é como se fosse um grande reservatório ali. Geralmente alagamentos causam estragos, causam mais estragos, riscos de vida devido a um buraco, por exemplo, está na rua e você não está vendo. E riscos de choques elétricos, danos materiais, tá? Então, alagamento é aquela água que se acumula, mas ela não tem ali tanta velocidade, né? Ela é mais um piscinão, pronto, vira um piscinão. Erosão é quando a água vai escoando e vai levando os finos, né? Vai levando partículas do solo. E aí, ao passo que ele vai escoando cada vez mais, vai levando mais material embora, e aí ficam aqueles caminhos que a água faz, que são o que eu chamo no sítio de grota, né? As grotas que a água faz, tá bom? Essa erosão, aos poucos, ela pode desestruturar um aterro, por exemplo, né? E causar desmoronamentos, tá? E enxurradas, o que é enxurrada? Aí já é como se fosse um alagamento, mas com uma velocidade muito grande.
Então, por exemplo, lá no Crato, o Crato é conhecido por muita declividade, não é? No solo, muito inclinada, as ruas, todo o relevo do Crato é muito inclinado. Então, lá é mais favorável para enxurradas do que para alagamentos. E a imagem que vem à cabeça quando a gente lembra do Crato com muita água é realmente as águas do canal do Crato descendo com uma velocidadezinha considerável, causando estrago a todo canto, né? Alagamento não. Alagamento é quando realmente, por exemplo, eu acho que tem um alagamento aqui constante quando chove, ali na baixa da Castelo Branco, perto do Rubão. Quem é daqui sabe onde é. Ali é mais um alagamento, porque a água ela não tem uma enxurrada muito grande passando, ela meio que fica acumulada, né? Aí depois, quando dá um tempinho, é que ela vai baixando. Não lembro direito. Eu acredito que é mais um alagamento do que uma enxurrada. Oi? E ali perto da estação teatro, se eu não me engano. Estação Teatro no Crato, pronto. Não, Estação Teatro é no Crato. eu não sei o nome daquela estação que fica perto, não sei se é da Avenida Padre Cícero, é próximo ao shopping. É Juazeiro? Que É fica uma... de ônibus, eu acho ali, quando chove fica um pouco alagado. Certo, a água não corre muito não, né? Eu não... Estação, não lembro qual é essa não. Mas é perto do shopping, tem muito alagamento ali também, avenida É, mesmo. Tá, então tem essa diferenciação. O risco das enxurradas é porque você tem a correnteza, né? Além dos problemas do alagamento, você tem também a correnteza, que pode, por exemplo, derrubar uma pessoa, em algum caso, pode esconder uma valeta, um buraco. A própria chuva pode abrir um buraco devido a algum, vamos dizer assim, algum problema estrutural numa tampa de um bueiro. Quando chove, ela cai e você não vê, né? E aí, transitando ali, cai nesse buraco. Esse é um exemplo bem específico, mas é porque já aconteceu, infelizmente, aqui em Juazeiro, né? Beleza? Quais são as características, né, das águas pluviais? Aqui eu falei para vocês contaminantes basicamente físicos, né? É raro você ter contaminantes de outro tipo. Ela é uma água considerada pura, tendo sua contaminação eventual causada pelo contato com o solo ou telhado. Em casos de sistemas de reuso, deve-se analisar estes contaminantes para determinar o tratamento, mas basicamente, gente, é físico. Então, uma decantação ou algum tipo de filtragem, né, com peneira, com algum elemento ali que evite a passagem de elementos mais grossos, é a melhor maneira de você fazer esse tratamento da água. No máximo, uma cloraçãozinha, se você for usar para algo mais específico. Mas se for, por exemplo, para aguar jardim, para lavar o carro, para uma coisa assim que não precisa de uma água mais pura, você pode colocar, pode simplesmente fazer a filtragem, decantação e fazer o armazenamento, beleza? O que é e qual a função do sistema de drenagem pluvial? De acordo com a NBR que rege o sistema de drenagem, que é a 10.844, é o sistema composto por foca, tubulações, calhas, conexões e elementos condutores. Nesse caso aqui, gente, quando a gente fala de elementos condutores, até o próprio telhado entra como um elemento do sistema de drenagem, tá certo? Então, o próprio telhado já é um sistema de drenagem, tá bom? Que captam e conduzem as águas pluviais, evitando que elas causem estragos durante o seu escoamento. Aí vamos lá. Paulo, mas na minha casa eu tenho um telhado e eu não faço a coleta dessa água, eu deixo ela cair no chão. Beleza. Quando você tem até dois pavimentos, né? Uma queda d'água de 6 metros, por exemplo, o telhado está lá e fica aquelas um monte de fluxos de água caindo, né? Até 6 metros, gente, ele vai causar pouco estrago no chão. A partir disso, vocês não têm noção do que é a água. Vocês já ouviram o ditado água mole em pedra dura? É exatamente isso. O atrito da água, a queda da água, ela pode quebrar o concreto ao longo do tempo. E isso você tem que evitar, até pela própria vida útil da edificação. Você precisa evitar que a queda de água, uma determinada queda de água, provoque
problemas patológicos no resto da edificação, agrida algum outro elemento da edificação. Tá certo? Agora, tenta imaginar um prédio de 60 metros de altura, né, 20 andares mais ou menos, com o telhado em queda livre, deixando a água cair em queda livre. Pela altura, não vai cair, não, a biquinha igual como cai numa casa, não. Pela altura, vai causar ali um volume de água que, somado ao vento, vai provocar tanto estrago, tanto problema para o próprio prédio, né, nas próprias janelas do prédio e varandas, que é um tiro no pé, como diz o povo, tá? Não é indicado isso. Então, é interessante que você faça a drenagem tanto da água do telhado, quanto da água das varandas, quanto da água de lajes impermeabilizadas, etc. Aproveitando aqui que eu falei de lajes impermeabilizadas, vai uma pergunta aqui. Por que é que vocês gostam tanto, hein, de laje impermeabilizada? Vocês sabem quando é que tem que usar uma laje impermeabilizada? Quando a sua composição volumétrica, né, a sua volumetria, não permite a inclinação mínima de um telhado. E hoje em dia, a inclinação mínima de um telhado é de 5%. Ou seja, é realmente uma altura muito pequena. Se você contar viga, laje e platimbanda, é uma altura pequena. Não passa ali de 80 centímetros. Então, sua composição tem que ser muito esbelta para poder tornar necessário ali realmente uma laje impermeabilizada. Por que que o Paulo está falando como se não gostasse de laje impermeabilizada? Eu até que gosto. O negócio é porque o brasileiro não gosta de manutenção. Eu acho que essa não é a primeira, nem a segunda, nem a 10ª vez que eu falo aqui em sala, né? Brasileiro não gosta de manutenção. E laje impermeabilizada precisa de manutenção. Esse é o problema, tá? Você vai fazer ali uma impermeabilização, ok. Você vai fazer a proteção mecânica, nem sempre a galera faz. Quando eu digo a galera, é a informalidade, né? Nem sempre eles fazem. E aí o que que acontece? Sol, chuva, vento, sol, chuva, vento, calor de setembro, frio de fevereiro. E aí tudo isso, colocando na conta, vai. O material é material, tá, gente? Material deforma por temperatura, material sofre ali uma certa agressão devido ao vento, devido à própria chuva, tá? Então os materiais eles podem danificar de alguma forma e começar a abrir microfissuras que vão chegar até a impermeabilização. Essa impermeabilização começa a ficar sempre na umidade, não tem mais aquela proteção mecânica. Aí vem um cara instalar uma Sky, não está nem aí. E são as maiores patologias pós-entrega de obra é por causa da Sky. Sky e Brisa Neto. Menino, você não tem noção. Você não tem noção. Né? Os caras, instalador de ar-condicionado também. Chega lá, bota a máquina e toma furadeira para furar, para prender a máquina no chão. Aí lasca a impermeabilização completamente. Gente, vocês não têm noção do quanto isso acontece. Vocês não têm noção. Ao passo em que a gente, como arquiteto, tem uma influência muito grande quanto a isso. Paulo, o que é que eu tenho a ver com o cara que está instalando ar-condicionado a Sky? Vocês já ouviram falar de laje técnica? Já, não já? A laje técnica, ela é um espaço contido, com drenagem, feito exatamente para a colocação de elementos como ar-condicionado, como antenas de TV, para que esses não influenciem na volumetria do prédio. Então você está fazendo uma coisa para você, não é para facilitar a vida dos outros, não. É para você não ter um elemento que vai poluir, né? A gente fala assim, poluir a sua volumetria, certo? Então a laje técnica ela é um local geralmente com um guarda-corpo, não é para a segurança de ninguém, porque é uma área que não é para ser usada, né, mas é para esconder as máquinas, né, os equipamentos. Então, ali já não tem mais um risco de queda, não é? Não tem mais risco do equipamento ficar vibrando, você bota uma borrachinha, um pezinho de borracha, não precisa fixar, porque tem barreiras ali que vão impedir ele de cair. Diferente de uma laje impermeabilizada que pode estar num lugar bem alto, bem próximo ali da sua
entre aspas, da beirada, né? Da beirada do volume, da beirada da laje. Então, é importante vocês entendam o seguinte: a laje impermeabilizada, ela é um recurso, sim, mas não é indicado usar ela. No Brasil, não. Se você puder evitar, evite, tá? Sobre assim, questão de telhado, né? Você precisa conhecer 2 ou 3 tipos de telhado. Quer um telhado aparente? Pronto, você tem que conhecer uma telha boa aparente. Quer um telhado escondido? Você tem que conhecer um outro tipo. Por exemplo, uma telha de fibrocimento, né? Que a gente chama de fibrocimento, mas não é mais de fibrocimento. Telha colonial, que é a mais simples, telha romana, né? Aquelas de encaixe. Então, você selecionando o tipo de telhado, você precisa conhecer as especificações dele, decidir uns 3 tipos para as ocasiões em que você precisa usar. Telhado aparente, telhado atrás de platimbandas, etc. Tá bom? É que a gente odeia projetar telhado. Fala isso não. Ó, telhado, hoje em dia os lotes eles são muito compridos, né? Então os telhados não ficam tão grandes não. Mas muitas vezes, sabe o que eu vejo? Eu posso estar enganado, posso estar falando besteira, mas é uma impressão que eu tenho aqui depois desses 5 anos dando aulas para arquitetos e engenheiros. Eu consigo já ter uma certa experiência para falar sobre isso, um certo embasamento para falar sobre isso, autoridade. Muitas vezes você se estressa, se frustra no projeto, desculpa, porque você usa a ferramenta errada para o propósito errado. Alguns de vocês provavelmente já me ouviram falar sobre isso. AutoCAD não é lugar de criar. Não é lugar de criar. É uma ferramenta de detalhamento. SketchUp é um local de teste. Para mim, é um local de teste. Você vai lá para poder modelar aquilo para fazer os testes que você pensou. Mas o local de criação é no papel. Tem que fazer parte da sua. Você tem que ter o tato ali de fazer algum volume, de fazer alguns desenhos, separa ali umas 20, 30 folhas A4 para fazer alguns rabiscos, vai mudando até chegar num ponto em que você realmente acha que vale a pena você testar aquele volume. Por quê? Porque nessa etapa de ficar desenhando numa folha, depois vai para outra, depois vai para outra, vai para outra, o local mais importante onde o projeto tem que estar, ele já está sendo feito, que é na mente de vocês. Porque vocês já começam a ver toda a modelagem 3D na cabeça. Aí vocês vão usar as ferramentas para externar esse projeto. Então, quando você está fazendo um telhado, você faz assim, não, minha volumetria eu quero que ela seja bem esbelta, mas bem fininha mesmo. Como é que eu faço isso? Eu tenho várias alternativas. Eu posso usar uma telha que tem uma inclinação menor de trabalho, né? Por exemplo, uma metálica ou uma sanduíche. Eu, eu posso procurar dividir as águas, porque se eu divido as águas, eu estou diminuindo a distância em planta. Vocês já entenderam que inclinação é relação entre distância em planta e altura. Então, se você quer diminuir uma platimbanda, divida em 2 águas. Você já diminuiu a platimbanda. Geralmente, gente, para efeito de projeto, dentro de platimbandas, jogue os telhados, você divide em 2 águas, joga os telhados para o meio, tá? Porque você só tem uma calha. E calha é um negócio que é um ponto muito fácil de dar problema e é caro. Então, joga ela para o meio. Ao invés de fazer o telhado assim, ó, olha aí para minha fotinha aí. Ao invés de usar o telhado assim, você precisa dividir em 2 águas, porque se você fizesse ele inteiro, ó, a altura seria maior. Você quer uma volumetria menor. Então, você divide em 2 águas. Ao invés de fazer assim e precisar de 2 calhas nas pontas, você faz assim e usa uma calha só no meio. Muitas vezes, e eu gosto muito de projetar isso quando fica na minha mão, eu coloco aqui no meio, ó, muitas vezes é a calha de concreto mesmo. Projeto ali 2 vigas invertidas que ficam uma calha de concreto. Eu impermeabilizo aquela parte ali e aí
uma pessoa consegue andar. Então, dá acesso para manutenção, né? Bem prático. E eu vi isso no hospital regional, subi no telhado para fazer um estudo lá. E aí eu vi essa possibilidade. Poxa, bacana, isso aqui pode ser aproveitado em tanto local, né? Então, mas é uma aplicação mais da arquitetura, definir o telhado, tá bom? Representação e cortes. Mas aí, Michel, né? Nas ferramentas de detalhamento hoje em dia, vocês reclamando de corte, desculpa aí, viu? Eu sei que dá trabalho, respeito o trabalho de vocês, mas as ferramentas que tem hoje em dia, não dá trabalho para fazer corte, não. Trabalho para fazer o corte é quando era na mão, ou no AutoCAD, você tem que quebrar a cabeça, o professor visse alguma coisa que não cortava, que estava sendo cortado na linha de corte, não estava representado, era menos 2 pontos, era desse jeito. Mas hoje em dia você bota a linha de corte ali no Revit e manda ele exportar, pronto, acabou, está feito, né? Então, muitas vezes, é melhor você desenhar realmente, fazer essa composição desenhando e depois ir para o detalhamento para fazer detalhamentos, ferramentas de detalhamento, tá bom? Eu sempre falo isso, tá? Eu acho que eu tô sendo até chato já, mas é isso mesmo. Então, ó, calhas, conexões e elementos condutores que captam e conduzem as águas pluviais, evitando que elas causem estragos durante o seu escoamento, tá bom? Ei, Joel, eu não entendo essa linguagem com hashtags, não. Não que eu seja velho, mas eu não entendo essa hashtag aí, não. Mistério, é? Ah, rapaz, nunca que eu ia deduzir isso. Tem umas sorrindo e tem umas chorando que eu até entendo. Mas essa daí é novidade para mim, viu? Vamos lá. Essas tubulações devem recolher e conduzir a vazão de projeto. Vou falar já o que é vazão de projeto. Até os locais permitidos pelos dispositivos legais. Faltou uma vírgula aqui. Essa tubulação deve ser estanque e permitir limpeza, desobstrução de qualquer ponto no interior da instalação. Possuir resistência mecânica aos esforços que irão incidir sobre ela e não provocar ruídos excessivos. Beleza? Então, ó, tubulação é a mesma coisa de esgoto e água, né? Ela tem que estar bem fixada, tem que ter ali alguns elementos que propiciem uma manutenção, por exemplo, entupiu. Como é que eu consigo identificar qual o trecho que está entupido, né? Tem que permitir isso, tá? Como se fossem as inspeções, que no caso é uma grade, não pode ser uma tampa, né? O sistema de drenagem geralmente não é fechado. Tem que ter uma resistência mecânica, ou seja, se estiver enterrado em um local que tem um fluxo muito grande de veículos, é interessante que o seu sistema de drenagem tenha tubos mais resistentes, que não só de PVC, ou então que estejam a uma profundidade bem considerável, para que essa profundidade ela permita uma dissipação energética, né, da aplicação de carga em cima, e assim não agride tanto, não causa tanta pressão nos tubos, tá bom? É por isso que tem muitos equipamentos de drenagem que são muitas tubulações que são de concreto, tá? Onde são necessárias essas instalações de águas pluviais? O principal elemento arquitetônico onde é possível observar o sistema de drenagem pluvial é o telhado barra cobertura, tá? Os elementos. Elemento de captação são as lajes de cobertura, telhados, uma ou mais águas, cumieiras, terraços, áreas de lazer e etc. Em alguns casos, até áreas, por exemplo, gramadas, precisam ser drenadas, tá bom? No caso de campos de futebol, por exemplo, em campos de futebol, hoje em dia, em estádios, arenas, o que está acontecendo é que embaixo do gramado, muitas vezes tem outras estruturas ali embaixo. Fundações, vestiários, estacionamentos. Então, é impermeável. É um gramado, beleza, mas é impermeável. Então, eu preciso drenar a água que está saturada dentro do solo. Como é que eu dreno uma coisa que está debaixo da terra, Paulo? Como é que eu dreno um solo aqui? Simples, diferencial de pressão, do mesmo jeito. A água ela sempre vai para o lugar onde tem menor pressão, correto? Então agora imagina
você, né, é uma gotícula de água. Você está debaixo do solo. Um solo inicialmente que não tem drenagem. Então você está naquele local onde tem vários grãos de um determinado solo e você está andando entre esses grãos. É bem apertado, tá? Você é uma gotícula mesmo, partícula, quase uma partícula, microscópio. Então, vários grãos de solo estão ali compactados e você está andando dentro dos vazios que existem entre um grão e outro, tá bom? Os vazios que existem entre um grão e outro, uma partícula e outra. Pois bem, isso aí é a percolação da água. A água está infiltrando nesse solo, você está infiltrando nesse solo. Agora, em uma segunda ocasião, existe um tubo ali a 60 centímetros de profundidade, mais ou menos. Esse tubo está inicialmente vazio, né? E ele é todo furado. Ou seja, a água que está ali perto desse tubo, as gotículas que estão ali perto desse tubo, do lado de fora do tubo tem solo, está bem apertado. Dentro do tubo é um tubo, né? Vazio. Está correndo água. Então vocês acham que as gotículas que estão próximas a esse tubo vão fazer o quê? Entrar, não é isso? E aí, quando elas entram no tubo, elas deixam um espaço vazio lá no solo, que a água que está mais longe vai querer vir também. Por quê? Porque agora está mais vazio perto do tubo. Então você cria uma rotina de a água que está perto do tubo, esse tubo ele é perfurado, né? Ele é todo acessível à entrada de água, à drenagem subterrânea. Essas gotículas de água vão entrando no tubo e escorrendo para um sistema de drenagem. Então é como se, entre aspas, em volta do tubo, a água fosse sugada para dentro do tubo, tá? Isso é o sistema de drenagem subterrânea. É óbvio que não é bem simplesinho assim, né? Você tem o bidim, que é uma protetora para o solo não entrar no tubo. Você geralmente tem a brita, que é para exatamente também frear o solo, para o solo não querer entrar dentro do tubo e entupir, tá bom? Então não é tão simples assim, mas o conceito é esse, tá? Mistério, é? Não entendo não. Obrigado pelo elogio, João. Tamo junto. Sabe o que é a sabedoria? É a experiência. E sabe o que é a experiência? É saber ouvir, é saber ver e interpretar, é ler e interpretar. Né? Muitas vezes as pessoas acham que o que fala muito, o que fala bonito, ele é o sábio. Não, o sábio é o que ouve, né? É o que escuta. Bom, sou coach agora, tá certo? Meu curso arrasta para cima aí para comprar meu curso. Vamos lá, ó. Elemento de captação, no caso, já falei, as lajes, os condutores. São as calhas simples em beirais, por exemplo, né? Beiral é aquela parte do telhado que passa. Eu estou falando, estou ensinando missa vigário, né? Arquiteto sabe o que é beiral. Se não sabem ainda, vão saber. Então, o beiral é aquela parte que passa. A calha em platimbanda é aquela calha mais interna que está atrás da parede, né? Tubulações no geral, que, por exemplo, desce num shaft, também se chama de drenagem desce num shaft, tá certo? E os dissipadores de energia. Paulo, o que são dissipadores de energia? Pessoal, tudo que desce ladeira abaixo, sem freio, é bagaceiro lá embaixo, a gente sabe disso. Então, quem aqui já foi moleque e sabe o que é descer uma ladeira em uma bicicleta sem freio, tô olhando para a cicatriz agora, sabe o que é que eu estou falando? A energia causada pela massa de um corpo em queda livre, né? Ela gera uma energia. Essa energia, ela é inercial, vamos dizer assim. Se você tem uma aceleração da gravidade que está sempre acelerando para baixo, se não tiver nenhum elemento causando força contrária, essa energia vai sempre fazer essa coisa acelerar até chegar no seu máximo de aceleração possível. Então, quando a água ela está em queda livre, vamos pegar a queda livre primeiro, tá bom? Quando a água está em queda livre, ela vai acelerando, acelerando, acelerando até chegar numa velocidade. Essa velocidade limite, né, de queda da água, ela começa a encontrar alguns fatores que vão freando um pouco ela, tipo o vento, tipo o ar, resistência do ar que existe ali dentro. Mas até alcançar essa resistência, ela está em queda livre, correto?
E qualquer massa em queda livre, quando ela encontra uma barreira ou algum tipo de elemento no final, ela causa estragos, porque ali existe um movimento, né, inercial que vai dar uma pancada no chão, não é isso? Por isso que a água, numa bica, né, como diz o povo, uma bica, ela quebra um piso de concreto com o tempo, tá? Agora, vamos imaginar lá no crato. A água descendo inclinada, dependendo dessa inclinação e do volume de água, a gravidade vai fazendo ela acelerar nessa ladeira. Vai descer a ladeira desembestada, né? E quando chega lá embaixo, o que acontece? Erosões, quebra de elementos hidráulicos, né? Quantas vezes a gente já viu as paredes do canal do crato sendo quebrada? Ali é a velocidade da água, vai causando ali sempre aquela porrada, né? Aquela energia batendo ali naquelas paredes e causa danos. Então, você tem ali uma massa em movimento e quando ela chega numa determinada barreira, ela bate, né? Então ela vai criar um atrito, uma energia ali que vai quebrar um elemento, que vai causar danos e etc. Então, o que são os dissipadores de energia? Eles dissipam a energia que a água tem quando ela está chegando próximo de um deságue. A gente chama de deságue, tá? Então, por exemplo, provavelmente vocês já viram um bueiro, né, uma saída de um bueiro em algum lugar, e ela está cheia de pedrinhas cravadas no chão. Aquilo ali é um dissipador de energia. Alguma descida d'água de uma avenida, por exemplo, ou de uma rodovia, e que ela é toda cheia de degrauzinho. O lugar que a água cai é um degrauzinho e não uma rampa. Quando ela é baixinha, até que a rampa dá certo. Mas a maioria das vezes é um degrau, são degrauzinhos pequenininhos, né? Na valeta do meio-fio. Esse degrauzinho é um dissipador de energia. A água vai quebrando sua energia até chegar lá embaixo, certo? Então os dissipadores de energia têm a função de diminuir a energia que a água está chegando num determinado ponto para que ela não cause tantos danos a jusante. Lembrando que jusante é onde a água está saindo, né? Beleza? Professor, Oi. jusante é aquele J que o senhor tinha falado, que eu pensava que era jaula? Não, tem vários J's. Ó. O J na hidráulica é a perda de carga unitária. Isso lá em condutos forçados, né? Na primeira etapa. O Joule na física é representado por um J, sim, tá bom? No corpo de bombeiros, nós falamos um pouco sobre joule, kilojoule de energia que pode ser queimada em um determinado local. É um indicador de risco, né? E outra coisa que tem o J, não, é isso mesmo, é física que tem o Joule com J, e aí na hidráulica o J é uma perda de carga. Então, assim, não existe alfabeto suficiente, né, letras suficientes para as grandezas físicas que são representadas nas nossas bibliografias e na física no geral, na física, na química, na matemática. Então, geralmente você vai ter esses probleminha de interpretação, né? Então, tem o J na hidráulica, tem o J na física, tá bom? Cada um vai ter sua representatividade, sua definição, tá bom? Características das tubulações e galerias. Capacidade, tá? As galerias elas têm que ter, as tubulações têm que ter a capacidade mínima de trabalho. Declividade, essa declividade é muito importante porque você dita se a água está descendo rápido, devagar, isso influencia um pouco também na vazão. Mudança de direção, aqui, pessoal, na drenagem predial, prédio, certo? Que você usa tubulações de PVC, você pode usar sim ângulos de 45, em alguns casos, ângulos de 90, tá bom? Não tem problema não. Mas quando estivermos falando de drenagem urbana, aí não, gente, não tem como você fazer a mudança de direção com aquelas manilhas de concreto, né? Não tem muito como você fazer isso. Então, geralmente, mudança de direção no sistema de drenagem urbana subterrânea, né, que são aqueles tubos de concreto, ela é feita essa mudança de direção através de um PV. Eu vou explicar isso para vocês. É um posto de visita
que é como se fosse a caixa de inspeção do esgoto, tá? Mais ou menos a mesma coisa. Como é feito o dimensionamento? Ó, do mesmo jeito que eu falei para vocês que o esgoto, né, para dimensionar o esgoto, você vai olhar algumas tabelas, não é isso? Pois pronto, aqui em drenagem, a mesma coisa, você vai olhar algumas tabelas já mastigadas, vamos dizer assim, por norma, e essas tabelas, elas vão propiciar a você o dimensionamento correto de um sistema de drenagem, tá? Então, o dimensionamento é feito considerando a intensidade da chuva, que ela é dada em milímetros por hora, e a área de captação. Estes dois parâmetros vão gerar uma vazão de projeto. Aqui, eu vou introduzir essa definição sobre vazão de projeto e sobre intensidade de chuva. E aí, na próxima aula, a gente exercita um pouco mais, tá bom? Mas vamos lá, vamos definir isso daqui. Pessoal, quando você liga o jornal e lá está falando assim, ó, choveu em Juazeiro do Norte tantos milímetros. Aquilo ali, aquele dado apresentado daquela forma, ela às vezes tenta, ela dá uma impressão para você que está ouvindo de dúvida. Poxa, como é que choveu milímetro? Milímetro é uma unidade de medida de distância. Como é que choveu, que é água, né? Cai água, e você está fazendo a medição está apresentando o dado através de uma medição de distância, quando na verdade deveria ser de volume. Não é uma dúvida? Pois bem, existe uma consideração, né, um estudo que consegue relacionar a quantidade de chuva que caiu em um determinado ponto através da lâmina d'água que essa chuva conseguiu formar em uma chuva de pernoite. O que é uma chuva de pernoite? Ao longo da noite. Geralmente chove, condensa, quando a temperatura está um pouquinho menor, porque ao invés de evaporar, ela vai condensar, né? As partículas de água que estão nas nuvens, ao invés dela evaporar, ela vai condensar e chover. Então, geralmente chove mais à noite, né? Então, a medição é sempre feita em períodos, por exemplo, às 5 da manhã, 6 da manhã, e é verificado o quanto que aquela chuva da pernoite choveu e formou uma lâmina d'água em um quadrado colocado no chão. Falo já sobre isso. De 1 metro por 1 metro, no caso 1 metro quadrado, qual é a lâmina d'água que foi formada nesse quadrado ao longo dessa chuva. Aí é que ele diz, ó, choveu 30 milímetros em Juazeiro, ou seja, formou uma lâmina d'água ao longo da noite de 30 milímetros naquele quadrado. É mais ou menos isso, tá bom? Esse Paulo quer dizer que tem um lugar que tem um quadradozinho, uma piscininha pequenininha no chão, de 1 metro por 1 metro, em que é feita a medida, lá o cara vai com a régua lá e mede. Não, pessoal, para facilitar, é feito todo um cálculo de uma transformação, né, proporcional, uma transformação proporcional de regras físicas, tá bom? No caso de formas geométricas, em que você não precisa fazer um quadrado de 1 por 1. Você tem um equipamentozinho pequenininho, tipo 30 centímetros aqui de altura, não lembro direito das dimensões, mas é mais ou menos 30 centímetros de altura, e um copinho pequenininho aqui de 5 por 5, que a abertura dele, proporcionalmente em área, dá exatamente a mesma medição. Ele é meio que cônico, assim, ó. E aí ele é todo milimetrado, tá? Então, por exemplo, se eu colocar esse equipamento em um quadrado de 1 metro por 1 metro no chão, eles vão dar a mesma indicação de lâmina d'água, tá certo? A diferença é que nesse equipamento, que é o pluviômetro, que se chama, você só chega lá e olha qual é a altura que está a água. Ele é de acrílico, geralmente. Você olha lá qual é a altura que está a lâmina d'água e já que é milimetrada, você já tira a informação na hora. No quadrado, você teria que medir, né, a altura dela com a régua, com algum tipo de elemento que medisse ali aquela lâmina d'água. E sem falar que no quadrado de 1 metro por 1 metro, ele está muito mais suscetível, né? A água está muito mais suscetível a uma evaporação. Vamos dizer, começou o dia, já
temperatura já começa a evaporar a água, do que nesse pluviômetro, tá bom? Então, essa chuva, a intensidade de chuva, ela é medida diariamente e anotado ali todo um período de chuvas ao longo dos anos, tá bom? Esses dados levantados, e quanto choveu a cada ano, em cada mês, em cada período, gera um estudo. E esse estudo faz uma análise de quantos milímetros por hora, né, é factível de chover em uma determinada região. O dado que mais importa para a gente que dimensiona telhados é qual é a intensidade de chuva máxima de uma determinada região. Geralmente, quem faz esse estudo, né, que pega esses dados, tabula eles e faz todo esse estudo, são as universidades, tá bom? As faculdades e universidades. Neste caso, o que vai acontecer? Quem vai fazer são as faculdades e você vai pegar esses dados de cada cidade que ele fez. Eu lembro de cabeça, que foi feito na época em que eu ainda estava fazendo faculdade, aqui em Juazeiro, para um tempo de retorno, eu vou explicar o que é tempo de retorno, de 20 anos, a chuva máxima esperada era de 150 milímetros. O que é um tempo de retorno, Paulo? É assim, gente, todo mundo aqui sabe que tem os invernos, o povo chama de inverno, né? Tem uns invernos que são mais pesados do que outros, não é verdade? Então, por exemplo, teve um inverno aí há uns 10 anos atrás que derrubou as pontes ali no caminho de Caririaçu, que a ponte de Barbalha ficou água passando por cima, né? Que teve até um problema lá de que a ponte estava já caindo, tiveram que fazer uma obra uma obra emergencial. Então, essas chuvas aí, elas não acontecem todo ano, não é verdade? Então, o que é um tempo de retorno? Esse tempo de retorno é um período histórico analisado em que você tem a chuva mais pesada que existiu ali naquele período. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu analiso dados de 5 anos, eu vou pegar essa chuva mais forte, que derrubou as pontes lá de Caririaçu? Não, né? Então, se eu pegar, por exemplo, se eu fazer um projeto de drenagem com um tempo de retorno só de 5 anos, eu vou ter uma intensidade de chuva máxima para cálculo bem menor. Vocês concordam? Agora, se eu for estudar os dados históricos de 20 anos, aí eu vou pegar essa chuva grandona, não vou? Então, se eu pegar um tempo maior, eu vou, consequentemente, observar um valor de chuva, a intensidade da chuva, bem maior também. Então, quando a gente fala que o tempo de retorno do projeto é muito grande, é tipo 20 anos, 30 anos, então eu já sei que o meu sistema de drenagem vai ser dimensionado muito potente, muito robusto, porque ele tem um período ali de estudos históricos muito grande, com certeza tiveram chuvas muito pesadas, períodos chuvosos muito pesados nesse período. Tá dando para entender, gente? Então, quanto maior o tempo de retorno que você escolher para fazer um projeto de drenagem, maiores vão ser os seus sistemas de drenagem, tá? E existe, em muitas bibliografias, eles falam o seguinte: olha, um sistema de drenagem, ele é para ficar 95%, né? Não fala especificamente em porcentagem, mas eu estou dando um exemplo. As bibliografias falam o seguinte, que um sistema de drenagem ela tem que passar a maior parte do seu tempo sem estar trabalhando a 100% da sua capacidade. Porque se um sistema de drenagem chega ao seu limite, eu já vou ter problemas urbanos, problemas no prédio, vou ter alagamentos, vou ter transbordamento de calha. Então, eu sempre tenho que considerar que o sistema de drenagem nunca vai trabalhar, ele nunca é para trabalhar a plena carga. Ele sempre está lá esperando a chuva de pior caso. Para quando ela acontecer, ele conseguir dar a sua funcionalidade. Entenderam? Bom, e falando aí sobre a vazão de projeto, o que é essa vazão de projeto? É exatamente a vazão de cálculo para dimensionamento dos tubos. Se eu uso um tempo de retorno pequeno, a vazão de projeto vai ser o quê?
Digam pequeno. Pequeno. Aí, ó, tem uns que ainda participam. Vai ser pequeno também, tá? Se o meu tempo de retorno for muito grande, que geralmente esse tempo de retorno grande eu uso para dimensionamento de sistemas urbanos de drenagem, tá bom? 30, 40, 50 anos, por exemplo, a vazão de projeto vai ser o quê? Grande também. Se o tempo de retorno é grande, a vazão de projeto também é grande. Então, quando você vai fazer um dimensionamento, você tem que ser coerente. Olha, eu vou fazer uma casa. Então, pô, usa um tempo de retorno de 5 ou 10 anos. Pequeno mesmo, tá? Porque se chover demais e transbordar alguma calha, por exemplo, é um problema pequeno. Não é um problema grande numa residência. Você não precisa gastar tanto dinheiro para dar uma robustez naquele sistema de drenagem para ser usado uma vez a cada 10 anos, né? Já quando eu estou falando de drenagem urbana, é um investimento caro, alto e que envolve a vida de pessoas, a vida, o cotidiano, os bens de muitas pessoas, né? São de cidades. Então, mexe com a economia, mexe com a saúde pública, mexe com um monte de coisa. Então, neste caso, é bom você pegar um tempo de retorno maior, bem maior, tá? 30 anos aí no mínimo, 30, 20 anos, tá bom? Deu para entender essa primeira parte? Nós vamos continuar daqui então, viu? Slide 5, a gente continua na próxima aula. Aqui eu vou dar uma olhada, confirmar, mas eu acho que é sábado. Tá bom, gente? Alguma dúvida até o momento? Força, dedicação que ainda é terça. Beleza, pessoal? Então, uma boa noite para vocês, tá bom? Bota o presente aí e sai em 10 segundos. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.